Boa noite aos amigos, os nossos seguidores aqui da página Quem Tem Medo da História. Hoje nós temos mais uma live importante e nós vamos estar batendo um papo aqui com o professor Jefferson, professor de Geografia, professor de muitos anos na caminhada na educação. E nós vamos estar trocando uma ideia aí, porque o título nosso hoje é A Educação em Tempos de Covid-19. O vírus que está devastando o mundo e nós estamos aqui bravamente resistindo. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. É um prazer estar aqui contigo. Fico ansioso, louco para um papo e matar essa saudade. Tchau, colega. Jefferson, uma pergunta básica que a gente faz aqui para todos que vêm aqui pela primeira vez. Eu lhe pergunto, Jefferson, quem tem medo da história? Quem tem medo da história, Antônio, muito bom, né? Quando eu tenho duas turminhas esse ano de história, 3 de sociologia e o resto de geografia, né? E eu costumo contar que a história, quem conta são os vencedores. E que o meu sonho era ver um capítulo, por exemplo, de um livro de história do Brasil, contado, o primeiro capítulo do Brasil, contado por índios. A visão deles. Isso é só um exemplo, né, do que eu digo para eles em sala de aula, né? E já que tu tocou Sim. já direto nisso, hoje, 13 de maio, é uma data escolhida por pessoas que, de repente, não entendiam ou não entendem do que é ser, do que é, vamos dizer assim, ser liberto, entre aspas, né? Enquanto o nosso imperador estava na Europa, se tratando de uma doença, a sua filha aqui assina lindamente, entre aspas, novamente, a Lei Áurea, que para muita gente não tem não é de importância muito grande. Não chega nem perto do nosso 20 de novembro. Mas, enfim, quem tem medo da história é quem não pode, quem conta e tem medo que alguém possa contá-la, né, no seu lugar. Eu acho que é isso aí. Né? Os vencedores contam essa história do jeitinho que ela quer, mas ela tem mais que uma face, né? Ela tem mais que um propósito, ela tem mais que um momento. Eu acho que é mais ou menos bem abrangente, é isso aí, velho. Muito boa resposta. E bom, agora, Jefferson, entrando no nosso tema aí, na questão, que nós estamos tendo uma experiência que ela é completamente nova, ao menos para nós do setor público, né? Que é a educação à distância. Enfim, a gente está tendo aí uma série de problemas com as ferramentas, por um outro lado, ferramentas novas que eu propriamente já desconhecia sobre delas, né? Mas os alunos com muita dificuldade, muitos alunos que não têm internet, muitas reclamações dos pais, enfim, porque a gente dá aula nas escolas públicas onde não se tem todos os recursos à disposição. Eu queria que tu começasse com essa fala para o que tu está vendo desse momento novo nosso aí? Prof, a nossa escola aqui, a de Campo Bom, 31 de janeiro, a gente se movimentou muito rápido, a gente se organizou muito rápido, né? Nós temos vários colegas que entendem muito bem dessa organização. Até quero mandar um abraço para o professor Marlon, que também é Nunes, não é meu parente, mas também é Nunes, nosso professor de educação artística aqui. E o que ele nos ajudou, assim, no grupo, assim, o que tu imaginar, ele colocou no nosso grupo lá, nos dando uma mão, propriamente dito, na montagem das salas, e a nossa escola se organizou muito rápido. Então, eu tenho minhas salas virtuais, né? Claro que os meus terceiros anos, prof, bate 90%, né? Tem turma que bateu 98% de presença na sala virtual, que a gente utiliza o Classical, né? O Classical ROM, né? O Class do Google, né? E ali eu montei as minhas salas. Cada professor montou a sua.
E foi bem interessante, porque a nossa diretora, a Fábio, ela pegou os telefones dos líderes de turma, e cada turma tem o seu grupo do WhatsApp, e ali foi uma corrente, né? Ela montou, a gente montava salas, avisava ela avisava os alunos, e os alunos avisavam os colegas. Então, rapidinho, questão de nem um dia, questão de horas, a nossa sala já estava cheia de alunos, e nesse sentido foi bom. O que não é muito legal? Não é o uniforme, né? Nos terceiros anos a gente tem aí 90% de presença, mas nos primeiros anos, que a galera é mais nova, tem turmas que chega a 30%, 40%, 50%, então é meio preocupante, assim, 30% é muito ruim um número, né? Se somar toda a escola, a gente chega a 60%. Claro que nós não temos, né, muitos alunos não têm esse acesso e nós estamos preocupados, sim. Por isso, uma força-tarefa vai ser feita na escola para que quando voltar, todos ao normal, não tem ideia, né, quando isso, mas quando voltar ao normal, uma força-tarefa vai ser realizada na escola para que esses alunos, né, esses 10% do terceiro ano, esses 50% do segundo ano e, de repente, 70% do primeiro ano tenham acesso a todo esse material que foi disponibilizado, né? É novo, é super novo, assim, eu montar as aulas, buscar os links, enfim, é bem diferente. Eu que gosto do contato com os alunos, prof. Tônio, foi bem diferente. Para mim tá eu não estou gostando nada dessa situação. Porém, entendendo o caso, entendendo a preocupação e que nós realmente devemos ter o isolamento, e concordo com esse isolamento, a gente necessita desse isolamento, sim, é o que nós temos em mão agora, nesse momento. Vai haver disparidade, né? Eu acho que vai haver sim. Vai haver, porque nós estamos em recesso no Estado e logo depois vamos entrar acho que não vamos poder mais, nem recesso nem férias, nós não vamos poder entrar até dia 1º de junho, fazer nada com os alunos. A gente não pode disponibilizar material para eles ainda. Mas algumas escolas privadas, o bicho está pegando, as aulas estão acontecendo, né? Então, e a data do Enem não mudou. A data do Enem continua, então tem gente parada, tem gente estudando, tem gente fazendo, enfim. Não estamos no mesmo ritmo. Como diz um amigo meu, estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, né? Infelizmente é isso aí. Mas estamos sim. Estamos já, a gente se moveu, a gente se organizou, e para minha humilde opinião, até que bem organizados a gente ficou. Mas tem escolas estaduais que eu fiquei sabendo por colegas que trabalham em outros lugares que não foi tão organizado assim, não. Que é uma sala para uma série toda, uma sala para... A gente montou. Eu tenho lá uma turma lá de geografia dos terceiros anos, uma turma de sociologia de segundos anos, e assim por diante. Bem organizado. Eu fiquei sabendo que algumas escolas nem conseguiam montar, né? É triste. Então, agora, entrou 2 mensagens aqui para nós, até interessante, não tem a ver especificamente sobre a problemática que nós estamos trabalhando, mas a Luciana Chagas, ela está comentando o seguinte: o que vocês acham de uma doutora em História publicar hoje a cópia da Lei Áurea? Enfim, não dá para saber o contexto que ela publicou isso, né? Mas, no mínimo, estranho, né? E a outra mensagem que mandaram para nós aqui, o Wilson Gava: vocês não acham que no Brasil, com tantos habitantes, só 318 morreram de corona? Não, na verdade, não é 318, nós já passamos de 12 mil, né? Pessoas que morreram até agora. Talvez um erro de digitação ali, talvez. Enfim, as 2 mensagens aqui que mandaram aqui para nós, e toda vez que for entrando, a gente vai fazendo um comentário que vão contribuindo aqui no debate, né? Mas, enfim, mas essa questão da aula à distância, ao menos o que eu imagino, né? Nós temos a questão dos alunos não ter acesso à internet. Nós não temos a cultura do aluno estudar à distância. Essa questão da cultura, ela passa por um processo de transição, né? E aí vai depender de cada um, se vai ser curto, médio, vai ser longo.
até se adaptar com essas novas ferramentas. Inclusive, prof, tinha comentado ali que nada substitui a sala de aula, né? O troca-troca, a ideia. Por mais que a gente faça um vídeo aqui e mande para eles, não vai ter aquela interação ali na hora, aquela dúvida que o aluno teve, aquele debate, não vai ter, né? Então, assim, a gente tem sérios limitadores agora para tentar vencer esse período, né? Então, assim, ó, como é que a gente pode poder contribuir? Porque, ao menos eu hoje estou dando aula só para o ensino fundamental, tá? E a gente sabe, muitas vezes, a dificuldade que nós temos de que o aluno se interesse pelos estudos. Ele esteja ali prestando atenção, e muitas vezes nós estamos atrás deles, correndo atrás deles, ali dizendo, e a tarefa, o trabalho, e o caderno, e a prova que tu não fez, tem que fazer. E pela aula à distância, isso fica muito mais difícil, porque a gente não tem contato com eles, né? E aí algumas alegações que tem assim. Uns dizem, eu até tenho internet, mas não tenho telefone. Ou tenho telefone e não tenho internet. Enfim, uma série de problemas que o próprio governo não conseguiu pensar nisso, né? E nenhuma alternativa mais concreta eles deram. Eles só, na verdade, eles estão nos dando tarefa. Tarefa é, façam, não importa como. O que tu acha disso, prof? A questão, eu vou do local ao maior, tá, prof? Local, sim. Eu vou falar aqui da minha bolha. A minha bolha aqui, Campo Bom, para começo de conversa, sim, temos os problemas que tu acabou de falar. Eu não tenho internet, eu não tenho celular, enfim, aquela coisa toda. Sim, temos esse problema sério. Mas estou vendo que muitos alunos começaram a, não, Soró, eu não tenho celular agora, mas minha mãe deu um jeito, eu estou usando o celular do meu pai não está trabalhando, eu estou usando a internet dele, enfim, eu não tenho. Então, eles estão se adaptando de uma maneira interessante, no mínimo interessante. Claro, não é 100% como eu falei antes, né? Cada família tem uma visão sobre esse tipo de educação, né? É muito novo ainda. Tu comentou uma coisa muito interessante aí, muito feliz de que não é um costume nosso, né? Esse tipo, a gente parece que tem que ter sempre alguém. Não tem a mesma qualidade. Eu até estava pegando, eu estou no meu, eu chamo de escritório aqui, né? Mas eu estava pegando aqui materiais aqui, prof, que eu uso aqui, ó. Eu estava usando uma videoaula semana passada. Eu tenho aqui o Benjamin Franklin, né, aqui do meu lado. E aí eu atravessei a rua aqui e fiquei ali no pátio e falei de dependência americana, usei um monte de apetrecho aqui para prender a atenção dos caras, né? Mas são vídeos curtos, né? São vídeos de 5, 10, 15 minutos, aí manda o outro, porque eles, né, para aprender o máximo, né? Ponto, essa é a minha bolha. Vou ao estado. Ontem eu estava na SEDUC, fazendo parte do projeto da TVE com os alunos, né? Então agora, a partir do dia 18, semana que vem, já vai haver as primeiras gravações dos professores dando 4 horas de aula, das 7 às 11, onde vai estar disponibilizado na TV, vai estar no YouTube, né? Enfim, e onde os alunos vão poder assistir essas aulas. Vão ser 4 horas de aula. Então é na TV, né? Então não necessariamente precisa de uma internet. Então, a nível estadual, a ideia, eu acho que a inicial até foi boa, acho que foi muito boa, de levar a educação para a TV. Só que não é tão simples assim, né? Interessante seria a TV ir até a sala de aula, eu acho que ia ser muito mais interessante. Levar a sala de aula para a TV é mais complicado, né? O espaço lá é pequeno, enfim. Mas alguma coisa foi feita, né? Não necessariamente o que eu achei que poderia ser um pouco melhor, enfim, mas alguma coisa foi feita. Então, dia 18 começa esse lance, enfim, para pré-vestibulares e focado no Enem, do qual não mudou a data, né? Não sei se tu viu a propaganda do Enem aí,
e na própria propaganda jovens dizendo estude de qualquer jeito, estude em casa, estude como se todo mundo tivesse essa facilidade de estudar, mas enfim, a gente pode entrar nesse assunto logo depois, né? Mas aí, na bolha estadual, sim, eu vejo que vai ter essas aulas estaduais, hein, né, a nível estado, enfim, via TVE, via, se eu não me engano, um canal não me lembro agora do canal que está vinculado junto, mas é tipo canal do público também, TV Senado, não, TV Brasil, acho que também é do governo federal. Então vai se ampliar mais. Mas, né, tu já vê que, será que a contemplação vai ser total? Será que todos os alunos vão parar? Tá, eles vão poder depois buscar no YouTube. Não vai olhar das 7 às 11? Tá olhando outra coisa? Sábado, domingo eu quero usar? Tá, vai estar lá no YouTube gravado, eles vão poder ir atrás. Nesse sentido, sim, né? Mas a preocupação é grande, né? Por quê? Porque a nível federal, uma atitude não foi tomada quanto isso, né? O Enem não foi trocado, né? O Enem vai estar seguindo e azar de cada estado, e cada estado se organiza. Essa foi a minha preocupação. Se viesse de cima para baixo uma maior organização, nós vamos trocar essa data do Enem, porque cada estado está sendo atingido pela Covid de uma maneira diferente, então a gente vai organizar isso melhor. Não, tá tudo como se nada tivesse acontecido. Nada, não, 12 mil mortes, não tem problema, né? Vamos continuar o Enem aqui. Tá, mas o cara lá que mora no interior, lá, como é que esse cara vai estudar? Não, a nossa data vai continuar mesmo. Tá, e o cara do centro aqui, não interessa, vai continuar assim. E o cara, eu acho que deveria vir de cima para baixo. Nós vamos mudar a data do Enem aqui, para cada estado se organizar. Vamos chamar aqui os secretários. Não vejo essa política maior, e isso me preocupa, né? Me preocupa bastante. Então, eu acho que deveria sim ter uma organização maior nesse sentido, porque nós aqui do município, aqui né, a escola aqui de Campo Bom, nós estamos tentando fazer o máximo possível. As ferramentas estão aparecendo, não estão atingindo 100%. Até atingimos uma parcela boa dos terceiros anos, porque eles sabem que são terceiros anos, tem que acabar, são mais velhos. Mas essa é uma preocupação grande, Antônio, que eu tenho a 3 níveis assim. Eu acho que tinha que vir uma ação maior do governo federal enquanto essas datas. A não mudança da data do Enem me preocupa muito, porque, claro, também pode ser um jogo político, né? Eu não mudando a data do Enem, automaticamente eu obrigo que os estados continuem, de repente, mandem as crianças para a sala de aula. Mas, enfim, eu acho que sim. Acho que deveria ter uma ação bem maior do início, sim, porque não é normal isso. Em 20 anos de carreira, eu nunca vi isso. Mais perto lá foi da gripe H1N1, que a gente ficou um mês parado, mas os números nem competem, nem chegam perto dos números atuais, né? Mas quer ver? Mais um comentário aqui, o Walter, dando boa noite aqui, um conhecido nosso aqui, que tem participado bastante aqui das lives. Mas quer ver uma questão, Jefferson? A gente sabe das limitações aqui, no governo estadual, tudo mais, a gente sabe das limitações financeiras que tem. Mas o governo federal teria condições de fazer uma investida, né? Inclusive disponibilizar a internet gratuita para todo mundo nesse período. Isso seria uma possibilidade, né? Uma questão emergencial. Eu me lembro que na Copa do Mundo de 2014, naquele trajeto histórico até o Beira-Rio, tinha internet livre. Você se lembra disso? Lembro. Era um público que não precisava ainda, né? O que é mais importante ainda, né? Um público que não precisava. Então, assim, o mínimo que o governo poderia estar fazendo é disponibilizando a internet para todos nós aí na escola e tudo mais, porque é uma questão emergencial, né? Nós vamos ter, assim, um grau de defasagem na educação nesse período que ele vai ser extraordinário. Ele vai ser gigantesco, assim. E com todas as dificuldades que nós já temos nas nossas escolas, né? Dificuldade de recurso e tudo mais,
aí vem essa questão aí do vírus aí, expõe mais as nossas fragilidades ainda. Mostra o quanto nós estamos frágeis no processo de assim, a gente não está nem falando da questão da saúde, né? A questão da saúde do setor público aí, com todas as dificuldades que eles estão, mesmo assim estão fazendo um trabalho heróico. Ali os médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, serviços gerais, todo aquele pessoal ali que está na linha de frente, que está na trincheira ali. E aí a gente, e esses grupos ali, a gente vê a falta de recurso para eles, né? Então, se eles que são a maior prioridade hoje, né, porque estão enfrentando esse vírus, e não estão recebendo os devidos recursos, o que fica para a educação? O governo não está nem preocupado. O maior exemplo disso é do Enem. Vamos fazer o Enem e se virem. E, inclusive, aquela propaganda que tu falaste ali, dizendo, pessoal, vamos estudar de qualquer jeito. Como assim estudar de qualquer jeito, cara? Tem infraestrutura. Isso incomoda muito isso. E aí, isso aí, como é que nós vamos tratar essas questões da educação? Entrou mais uma amiga nossa aqui, um amigo nosso aqui, o Ângelo, que está dando boa noite aí aos professores, aí o Ângelo. E aí, professor, como é que dá para a gente tentar resolver essas questões aí, sabendo que a gente não tem, infelizmente, o poder para isso, né? O poder está muito aí centrado nas autoridades, né? Sabe, Antônio, que eu tenho a primeira preocupação que eu tenho, aquela mais urgente, é os meus alunos, né? Os 400 alunos que eu tenho. Então, esses eu me prontifiquei, não, vou ter que procurar material de qualidade, vou ter que montar uma sala legal aqui, vou montar vídeos aqui do qual realmente eles aproveitem. Pensando, sim, como se eu tivesse sala de aula, tentando chegar o mais próximo do que eu faço sala de aula. Eu trabalho muito com metodologias ativas, né? Então, eu enxergo lá um carro, até brinquedo do meu filho que eu possa levar e transformar numa aula, eu levo. Se eu puder levar lá um cobertor e montar um morro em cima de uma sala para explicar a urbanização, eu levo. Então, eu trabalho muito com isso, né? Então, o que acontece? Pô, como é que eu vou fazer agora de casa? Bom, aí eu olho para o varal da minha casa, vou lá e faço o varal da sociologia. E toda segunda-feira eu coloco lá um sociólogo para tentar aproximar o máximo possível de uma sala de aula. Essa atitude, a princípio, que eu posso tomar diretamente com os meus 400 alunos iniciais. Então, esses 400 alunos, eu tenho essa preocupação, principalmente os terceiros anos, eu tenho 8 terceiros anos, 8 ou 7 terceiros anos que eles vão fazer o Enem no final do ano. E o tempo está rolando, e o bicho poderia estar pegando. Não é como se estivesse dentro de uma sala de aula, não. Não é o calor da pergunta, o calor do momento, aquele visual que é muito importante, a expectativa, né? Não é, infelizmente não é. Agora, se a gente for sair do meu estágio, que nem a gente comentou ali, que eu falei, sair da nossa bolha, se a gente for muito mais além, a gente vai ficar limitado se como professor. Um parênteses. Acho que, como tu bem comentaste aí, né, a saúde e a educação tem que ser prioridade independente de governo. Principalmente, não interessa. O governo que assumir tem que ter um propósito bem interessante, que alguns países fizeram isso. Na Coreia do Sul aconteceu isso. Todo mundo cita a Coreia do Sul o tempo inteiro, né? Eles fizeram um combinado de que o independente do governo que assumisse, eu estou falando de muitos anos atrás, independente do governo que assumisse, vai continuar com a mesma política de educação coletiva para todos, não importa isso. Fechando esse parênteses, eu abro outro. E quantas vezes no Rio Grande do Sul, eu há 20 anos estou aqui, cada governo que entra termina uma coisa para começar outra. Entrou o governo X, ele termina tudo que aquele governo está fazendo, descarta tudo e começa outra coisa. E dura 4 anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós não reelegemos ninguém. Em 4 anos, se não fizer nada, nos próximos anos vai vir outro governador e vai desmanchar tudo que foi feito. Eu poderia te dar aqui vários programas aqui
Eu me lembro de um governo que nos deu material valendo, o outro nos disponibilizou mais o material, e aquele material vai ficando nas escolas, é usado no primeiro, segundo, terceiro ano, aí no quarto já não é mais usado, vem outro governo, estraga, tira tudo. Tá tudo errado, vamos começar do zero. Se nós tivéssemos uma organização, um pacto mesmo com a educação, um pacto sério de políticas públicas de educação, onde não vamos continuar o que já começou e vamos melhorar, nossa, nós teremos outra educação. Então, é uma coisa que a gente, né, tá de mãos atadas, e realmente professores que possam fazer isso. Enfim, quando a gente vai para o nível federal, aí a coisa, nesse momento, eu acho que poxa, a gestão é muito importante. Agora a gente separa, né, político de carreira, político ali oportunista, gestor, não gestor, gente que entende de realmente, eu falei a palavra políticas públicas, eu tenho muitas pessoas próximas a mim, quando eu falo em políticas públicas e principalmente educação, as pessoas acham que eu estou falando coisa de outro mundo, assim, mas não, cara, falando do teu dia a dia, né, tô falando, quando tu abre o teu portão e tu tá saindo na rua, tu é um cidadão no coletivo, isso é muito grave. Então, sim, a gente deveria ter de repente, um legislativo mais preocupado com a educação, um executivo mais preocupado com a educação. E eu não quero entrar nesse mérito político aqui, só nesse mérito político, mas as conquistas coletivas na Europa, ninguém, independente de partido de direita e partido de esquerda, desmonta isso. Né? Desmonta isso. O que é ganho coletivo, ninguém mexe. No Brasil, a primeira coisa que o pessoal faz é desmanchar uma conquista coletiva, Antônio. Eu não consigo entender isso. Os caras vão lá, primeira coisa, muda o governo, entra o governo, vai lá um governo, há uma conquista coletiva, vai o outro, tira. Entra o governo, tira. E a educação fica nesses moldes que o Rio Grande do Sul é um baita de um exemplo disso. Daqui a 2 anos, quando mudar o governador ou não, mas a tendência, né, a gente nunca, né, como eu falei, passou 4 anos corte, pronto, tirou tudo lá, agora o governador está tentando abrir a TV de novo, vem um outro e fecha, vem um outro abre, aí ela fica a cada 4 anos, não pode ser isso, tem que haver um pacto para a educação, sim, um pacto forte com a educação, onde tem que encarar isso como o top de políticas públicas. Se não haver isso, cara, vai respingar na violência, vai respingar no Zezinho lá da esquina, que não tem tanta oportunidade, e aí, meu Deus, a gente está indo para o caminho contrário, a gente está desvalorizando a educação cada vez mais, cara, a gente o que a gente estava conquistando na humanização da educação, a gente está perdendo. É uma pena, a gente enxugar gelo. E para terminar aqui essa questão, a gurizada me pergunta muito, a gurizada não, os mais velhos me perguntam, tu sabe muito bem, tu ia ter a mesma resposta que eu, mas as pessoas mais velhas me perguntam, ei, Jefferson, a gurizada não quer nada com nada, essa gurizada não adianta, eles não querem nada com nada. Não, essa gurizada quer muita coisa sim, a gurizada é muito boa sim, a gurizada é excelente, a gurizada é muito legal, só que eles querem essas oportunidades. Eles precisam ser avisados, eles precisam ter base, eles precisam de carinho, eu não estou falando de carinho de passar a mãozinha no rosto, estou falando de atenção, estou falando, cara, olha aqui, ó, nós temos essa e essa opção. Eu acho que na minha época e na tua, a gente não tinha metade de opções, foram conquistadas com o tempo, que tomara que a gente não perca, porque se a gente perder, aí sim, a nossa pirâmide, que eu queria que fosse um losango, na verdade, vai ficar cada vez mais pirâmide, vai ficar feio, vai ficar horrível isso. País nenhum vai desenvolver dessa maneira. E eu fico indignado, desculpa o desabafo aqui, estou aproveitando o canal para dizer realmente, né, que o que educação deveria ser nosso pontapé inicial. Como agora o pessoal, muitos pais devem estar estão valorizando a escola como nunca, né, porque muitos pais não estão nem conseguindo fazer, de repente, o que o seu filho ia fazer na escola, né? Como a gente valoriza aqui em Campo Bom, é a semana da saúde, né? Semana do enfermeiro, semana do médico, a semana da saúde. Então, há uma valorização muito grande, né, sobre esses profissionais da saúde, né? Isso é muito legal aqui no município acontecendo. Mas e quando é que a gente vai valorizar o profissional da educação? Precisa vir uma Covid-19 para a gurizada ficar presa e não poder ir para a escola? A escola é muito importante, demais, importante demais. E
enfim, Antônio, é uma angústia que a gente tem, né? E é uma pena que isso não é mais uniforme, né? Deveria ser uma coisa mais pegada de todos os governos, né? Não desmanchar aquilo que foi conquistado, né? Enfim, desculpa o desabafo, me empolguei aqui. Mas eu quero complementar o que tu disse aí. Só que ler aqui uma mensagem que o Walter mandou para nós aqui. A única coisa que se mantém sempre como política pública de governo em Canoas, aqui onde eu moro, né, é a empresa Sogal. Aqui entra sai governo, eles continuam firmes ali. Aí tem uma política de governo, né? Todos os governos aí, tá? Uma política de governo coesa aí, que entra governo, sai governo, a empresa Sogal já está aí, acho que mais de 50 anos, né? Já pensou se a educação tivesse uma prioridade dessa, 50 anos com um projeto? Nós estaríamos nas nuvens hoje. Mas eu quero comentar o que tu disse, é o seguinte. Tem um teórico da educação, já falecido, Darcy Fernandes, né? E ele dizia o seguinte, que a educação ela não está em crise. Isso é um projeto. Isso é um projeto, isso. Não, na verdade, porque as crises da educação, para se resolver, não é tão difícil. E não precisa tanto dinheiro, né? Para ter uma ideia, na última live eu tinha citado, agora vou citar de novo aqui, o dado é interessante, né? O Darcy Ribeiro, ele foi vice-governador do Brizola no Rio de Janeiro, logo quando o Brizola volta do exílio lá em 82, né? E eles conseguiram entregar quase 300 CIEPs. A promessa era 500. Cada CIEP tinha em torno de 1.000 alunos, cada CIEP. E aí era o seguinte, a gente chegava lá 8 horas da manhã, tomava café, lá pelas 10 da manhã fazia o lanche, almoçava, ficava lá café da tarde e 5 horas da tarde janta. Ele saía jantado de lá. Isso era um projeto. Aí o que acontece? Isso que tu falaste, entrou um novo governo e acabou, né? Isso aí é muito custo, é muito problemático e tudo mais. Então, assim, nós temos uma carência que nós não temos um projeto a longo prazo. E o último período, e agora o ódio se transferiu para os médicos e os enfermeiros, né? Semana passada teve aquele vídeo lá dos enfermeiros fazendo um protesto, uma pessoa lá enlouquecida xingando os enfermeiros. E eles estavam fazendo um protesto dos enfermeiros mortos, enfermeiros que morreram na trincheira de luta. E o cara estava revoltado com aquilo. Eu me lembro que no início aí de 2019, mas já vinha de 2018 antes, eles já estavam elegendo o grande inimigo do Brasil, o professor. O grande inimigo do Brasil era o professor, porque o professor ele não ensina, o aluno não aprende, os professores são todos comunistas, né? E agora, o interessante desse professor é tudo comunista, aí tu olha assim, ó, figuras públicas que eles elegem como comunistas, né? Fica vendo assim, os caras são tudo doidos, cara, são tudo pessoas despreparadas, mas só que a gente vai ver uma forma assim, ó, mais cautelosa, a gente vai ver que isso é bem pensado, isso é uma estratégia que é para destruir a educação de Deus. Logo quando teve um golpe parlamentar, em 2016, entrevistaram um deputado, acho que um deputado norte do país, eles estavam naquele processo de cortar as bolsas do Enem, cortar as bolsas, e o repórter perguntou para ele, mas o senhor acha justo isso? E ele disse, sim, quem não tem dinheiro não estuda. Meu filho tem dinheiro, meu filho vai estudar. O problema é que não tem. Uma autoridade falou isso. Inacreditável isso. Isso para ver que eles têm um projeto na educação que é de ela ser o mais desqualificada possível. E aí eu tenho uma tese, né? Tenho uma tese sobre isso, em relação a isso.
nós temos dois tipos de educação, a educação particular e a educação pública. Não vou fazer a afirmação que a educação particular é melhor do que a pública. Tanto eu quanto tu, a gente tem colegas extraordinários que conseguem fazer coisas incríveis. E o maior exemplo que eu dou é o seguinte, né? Nós jogamos num campo esburacado, nós temos o nosso fardamento, nós treinamos sozinhos, nós fizemos tudo sozinho. O outro não. O outro, ele vai jogar no tapete, ele vai jogar com uma bola maravilhosa, ele vai ter o roteiro, ele vai ter o treinador, ele vai ter o reserva, ele vai ter isso, vai ter aquilo. Nós não temos nada disso. Mesmo assim, conseguimos fazer trabalhos muito significativos, né? Mas mesmo assim, a gente larga um pouco atrás nas escolas particulares. Aí, o que acontece na prática? O aluno, quando se forma na escola particular, ele vai ter condições melhores de disputa no mercado de trabalho. Para chegar na universidade também, ele vai ter condições melhores do que os nossos alunos. Então, quando o governo ele trabalha com a ideia do sucateamento da escola pública, a ideia ela é bem orquestrada. É o seguinte, vocês aí não subirem o degrau, deixar a pirâmide social como está. Um outro exemplo que a gente dá à tona é o seguinte, há muito tempo atrás, a gente tem sempre uma disputa muito grande, né? As entidades médicas, né? Elas estão sempre radicalmente contra novos cursos de medicina. Radicalmente contra. Isso, na verdade, o que estão fazendo? É reserva de mercado, né? Reserva de mercado por quê? Quanto menos médico tiver, melhor que aqueles vão ser bem remunerados. Aí entra o sistema de saúde privado, que é uma coisa, o sistema de saúde pública, que é outra, e é sempre atacado, e é sempre tirado o recurso. Toda vez que a gente vê a questão dos cortes que tem, os dois primeiros, saúde e educação. Sempre os dois primeiros. A gente tem que pensar mesmo. Então, assim, o nosso problema maior de nós termos um projeto educacional a longo prazo tem muito a ver com a questão das forças políticas no nosso país, infelizmente. Vou passar para ti, vou só dar uma lida aqui, mais dois comentários, tá? Deixa eu ver aqui. O Victor Darcy Ribeiro foi um gênio. E fez com Brizola uma das mais brilhantes duplas em termos de visão da educação e inclusão. Só esses dados que eu falei ali, reforço que o Victor está comentando ali, é um dado extraordinário. Imagina, em 4 anos, tu colocar 300 mil crianças numa escola integral. É fantástico isso, né? Depois o Walter aqui, escola sem partido. Tem mais essa bobajada também, né? Isso não dá. É uma coisa ridícula. Depois nós temos o Elson. Boa noite. Ótima iniciativa. 2 observações. O professor Jefferson fala que a educação pública não é organizada do ponto de vista da visão de futuro. Estava comentando, né? Entendo que isso é uma questão de espírito coletivo. Se os gestores incentivassem o espírito coletivo, seria difícil governar como se governa aqui. Governa-se para poucos. 2, observamos nos últimos anos uma melhora na qualidade do ensino em outras regiões do país. Um exemplo é o Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul temos muitas resistências. Aí, o comentário que ele fez aqui, o Elton, aqui é ótimo. Aí eu complemento o comentário do Elton, dizendo o seguinte, ele fala desse espírito coletivo. Bom, se nós, professores, como a gente dá aula, a gente sabe disso, né? A primeira coisa seria nós, professores, termos consciência de classe, né? Primeira coisa. Nós, professores, sabermos que nós pertencemos a uma classe social que é um dos pilares do país.
dos pilares do país. Complementando isso que eu estou dizendo, na década de 70, as grandes mobilizações que teve no ABC Paulista, na greve dos metalúrgicos. Sabe por que aquelas greves deram certo, prof? E aí poderia nós, professores, pegar como exemplo aquilo. Os metalúrgicos se deram conta que a economia do país, praticamente o motor do país estava no ABC Paulista. Eles eram importantíssimos. E aí eles se deram conta, se nós somos importantes, nós vamos parar, então. Nós vamos parar e o patrão vai ter que ouvir as nossas reivindicações. Se nós, professores, tivéssemos consciência de classe, nós poderíamos ter um projeto de 50 anos tranquilamente. E aí, toda vez que entrasse governo novo e viesse com um projeto mirabolante, os professores simplesmente dissessem, não, aqui esse projeto nós não aceitamos, não queremos ele. Ponto final. Esse é o espírito coletivo, né? Mas, para isso, o professor precisaria ter uma consciência de classe. E é muito difícil. Não sei se você quer comentar sobre isso, ou quer me comentar sobre a escola sem partido. Tu sabe que é... Eu concordo muito desse... O Maranhão, vamos falar do Maranhão lá. Até a questão da valorização do professor, do trabalho do professor lá. Eles estão com uma faixa salarial quase que 3 vezes maior do que o do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Maranhão, com um salário de 3 vezes maior do que o do Rio Grande do Sul. Eu não queria tocar em esquema de salário, né? Mas é só um exemplo de gestão, né? Então, essa valorização vai fazer o quê? Vai atrair professores a fim de trabalhar no Estado. O que acontece no Estado? Existem os concursos públicos dos municípios e do Estado. Aí vai lá o professor, ele vai fazer todos os concursos que aparecer. Aí ele faz do Estado, ele faz do município, aquela coisa toda. Se ele passa em todos, ele vai escolher, primeiramente, o financeiro dele. Não, eu moro aqui em X cidade, vou ganhar ali. Claro que ele vai ver o deslocamento, vai ver outros fatores, mas o fator salarial é muito importante. E aí o que acontece no Estado? Os professores, não há essa renovação, porque os professores vão saindo do Estado e vão indo para municípios. Eu tenho muitos colegas que saíram do Estado, foram trabalhar em Novo Hamburgo, foram trabalhar em São Leopoldo, que é uma das cidades que paga melhor na região ali. Então, isso é só um fator de não renovação dos professores. Aí o Estado demora muito a fazer um concurso. E aí, quando faz, os que estão no município, olha o salário, eles não trocam mais de local. Não, vou fazer concurso no Estado para quê? Eu já estou ganhando bem melhor. A minha esposa está em São Leopoldo e ganha o dobro do que eu do Estado. Então, ela vai vir para o Estado para quê? Ela vai ficar em São Leopoldo, onde ela está melhor. Então, o que acontece? Já não é essa renovação, já não é isso, né? E aí, o que acontece? As coisas não vão, cada governo vai trocando toda a situação, a confusão já está armada. Aí, realmente, o Nordeste lá tem estados que já as condições são bem melhores já, muito melhores. E deveria ser sempre assim, né? A gente tem que aprender muito com os caras lá. E em algum momento, né, a gente se achava os caras, que nós estamos top da educação, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Eu tenho muitos colegas que trabalham na rede pública e na rede privada. E as condições são diferentes. E eu tenho muitos colegas no público, Antônio, que são tão bons e até melhores do que muitos professores da rede privada. Eu poderia citar para ti aqui uns 15, 20 professores que dão banho em muito professor da rede privada, que dos quais muitos a política impera lá dentro também. Não gostou de mim, então sai, tu tá fazendo isso, enfim. Na questão do Escola Sem Partido, eu não vou citar o nome desse sociólogo famoso que tem no Brasil, que todo mundo conhece. Ele disse uma coisa bem interessante, né? Me deu um clique, assim, né? Ele disse que ninguém é isento. Ninguém é. Não vem com esse papinho que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Não existe isso. Todo mundo tem um berço, todo mundo tem uma história, todo mundo tem a sua caminhada. E essa caminhada vai te dando características que não tem como eu entrar numa sala de aula. Tenta imaginar, eu vou te dar um exemplo agora. Eu entro na sala de aula e vou falar hoje, por exemplo, do dia 13 de maio. Ó, gurizada, você sabe o que aconteceu no dia 13 de maio? E um aluno vai levantar o braço. Sor, Lei Áurea foi assinada. Pois bem,
Fechou, Lei Áurea foi assinada 13 de maio, tá aqui, papapá, o ano de 1888, enfim, né, pela Princesa Isabel, porque o seu pai está... Ponto final, acabou a aula, vamos embora. É assim que eu vou fazer? Mas claro que não. Cheio de aluno ali querendo, sedento por mudança, sedento por uma vida melhor, sedento por oportunidades. Acabou por aí? Não, eu vou chegar gurizada, nós temos o 13 de maio, com influência da Inglaterra, influência econômica, pressão em cima da princesa, acabou esse esqueminha. E vou chegar para ele e vou dizer sim, e vocês precisam sim. Não, eu empolgado aqui, já estou me empolgando de novo. E vocês precisam sim da Lei Áurea de vocês. E a Lei Áurea de vocês é utilizar sim os programas do Enem, os programas federais para entrar nas universidades, porque é sempre o mesmo que entra lá. É sempre o mesmo que está tomando. A Lei Áurea de vocês é ter um bom ensino público para disputar com qualquer que seja. Aí eu vou dar a data, vou dar o nomezinho, vou dizer agora fecha o caderno e vamos embora, vamos achar. Mas como eu vou fazer isso, Antônio? Não tem como. Quem é que tem medo disso? Agora eu citei partido? Eu citei alguma coisa? Não. Eu simplesmente dei para eles os fatos como aconteceram e que por muito tempo não foi falado. Tu é da história, tu sabe muito melhor que eu, que por muitos livros de história, eu estou dando só o exemplo de hoje. Eu podia dar o exemplo de qualquer um, da chegada dos portugueses, né? Descobrimento do Brasil, Tiradentes, Confidência Mineira. Né? Imagina o Tiradentes por muito tempo era um bandido, depois ele virou herói, ganhou feriado. Não, cara. A gente tem que dizer realmente o que aconteceu. Isso incomoda muita gente? Claro que vai incomodar muita gente, Antônio. Aí o aluno vai sair da sala o quê? Vai sair da sala pirado. Pois é, ele vai se ver, vai se enxergar. Quem sou eu nessa Lei Áurea? Quem está sendo libertado? Quem vai ser? Quem é que está pedindo? Quem é que não está pedindo? Ou eu não falo da economia na época de 1800, lá do século XIX, economicamente, por que que ela assinou aquilo ali? Assinou porque ela é boazinha? Porque ela é legal? Hein? Ela não precisava ter assinado. É só um parênteses, né? Estou dando um exemplo disso, né? Daqui a 50 anos, como é que vai ser falado lá sobre o golpe, né, de 16? Não vai ser golpe de 16. O golpe de 64, a Revolução de 64. Pô, aí os caras vêm dizer que não, eu não tenho partido, não precisamos de aula sem partido. Ninguém fala em partido, é o medo, é deixar o aluno com... O aluno tem que sair sim da sala de aula, ciente de quem ele é, ciente do que ele precisa, empatia com o próximo, ele precisa ter uma noção geral das coisas acontecendo. E muitas vezes é na sala de aula, é com o professor de história, de geografia, de português, literatura, todas as matérias podem contribuir com isso. Aí vem dizer que o aluno tem que sair com o quê? Com uma datinha comemorada? O 20 de novembro é muito mais importante no país mais negro do mundo, tirando a Nigéria. Fora da África, nós somos o mais... Eu não tenho condições de falar isso para ti. Eu não tenho, eu sou um pardo, eu sou mistura aqui. Eu não tenho condições de falar... Mas o 20 de novembro é muito mais importante que esse dia 13 de maio aí. Para quem? É para o papel? É para o livro de história que ele está lá? É para dizer para quem deu, foram libertos. Quanto tempo esse povo precisou entrar na sociedade como deveria? Entrou já? Já entrou? Ou não entrou? Eu posso te dar números aqui da população negra nas escolas, nas penitenciárias, com água encarada. Eu poderia te dar esses números aqui. Entrou? Aquela geração que foi liberta e saiu lá da fazenda, ele encontrou serviço na cidade já de cara? Ele teve que voltar. O filho dele foi. E às vezes voltou também. Precisou da terceira geração. E a terceira geração já era a década de 50. Já era a geração do meu pai agora. Aí vem me dizer que é tudo igual. Vai me dizer que tá tudo bem. Exemplo. Eu só tô te falando do dia 13 de maio, de hoje. Olha que loucura. Isso dava muitas lives. A gente poderia falar de muito... Pô, escola sem partido. Aí vem o cara falar, O Elson aqui fez um comentário bom aqui. Sócrates foi julgado e condenado à morte por corromper os jovens em Atenas, na Grécia antiga. Isso já tinha escola sem partido lá. Pois já é, tinha. Cara. O que eu vou te dizer, cara? Né?
Nós temos eu, quando termino uma aula de geografia, sociologia de geografia, e quando esse aluno sai brilhando, e muitos agradecem no final, diz, senhor, olha o que o senhor me diz, que visão que eu tenho agora, eu tô enxergando de outra maneira. Nossa, a felicidade que me dá em saber que deu aquele estralo é imensurável, né? Aquele estralo de se ver, de se enxergar, de dizer quem eu sou na fila do pão, velho. Hein, professor Antônio? Quem eu sou na fila do pão? A minha esposa diz muito isso, né? Jefferson, quem é isso aí na fila do pão, meu? Quem é? Aí, depois que ele entende que ele é um cara que precisa dessas políticas públicas, que ele precisa do SISU forte, que ele precisa do Enem forte, que ele precisa de um ProUni organizado, e que ele precisa... Eu falei SISU, me lembrei já de outra, né? Eu tô falando de educação, mas a gente precisa de um SUS forte. SUS pelo qual foi baseado lá na Inglaterra. Foi baseado no sistema de saúde inglês, né? O primeiro-ministro da Inglaterra estava no leito igual de um cidadão comum inglês. Não foi para o Albert Einstein, não foi para o libanês lá, não foi para o Raigo Parta lá, que é um hotel, né, nem um hospital, né? Não, o primeiro-ministro inglês, pelo sistema da Inglaterra, ele foi para a cama normal como qualquer um. E aí o cara não vem valorizar o SUS. O SUS. Nós temos a melhor campanha de políticas com distribuição de remédios da AIDS. A ONU entende isso. Aí os caras vêm destruir isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, né? Não quero deixar muito político. O Mandetta é um deputado do qual ele trabalhou por muito tempo, a vida inteira dele, em saúde privada. E ele só foi para o ministério para defender a saúde privada. E o brasileiro já estava achando ele herói, de tão absurdo que é o nosso gestor mor, que eu não vou citar o nome dele aqui. Né? Pois o Mandetta, muitas pessoas esquecem, né? Ele veio do privado para valorizar o privado. Só que entrou a Covid aqui, deu um tendel, a comoção foi outra, a bola mudou, e ele saiu praticamente com uma campanha, um capital político muito grande, pronto para 2022 aí. Se tiver, né? 2022, 2023, 2024, agora aí. Ele ganhou um capital muito importante. Mas eu quero lembrar, muita gente esquece que o deputado Mandetta defende a saúde privada. Ele vem da saúde privada, ele estava lá para isso. Só que o Covid mudou tudo. Mas é outro parênteses, eu me empolguei novamente, só para dar uma clareada na galera. Peço desculpas. E cuspi tudo aqui, mas... E aí, Jefferson, abre uma outra porta agora para a gente poder refletir. Uma das coisas que a gente debate um pouco com os alunos em sala de aula é sobre a questão do conceito de democracia. Porque estou lendo uma literatura agora e estou lendo muito sobre um tipo de democracia que ela é de cunho socialista, e aí faz o confronto com a democracia liberal. Faz os dois confrontos, pega a liberal e a socialista. O que a liberal diz? A liberal diz o seguinte: democracia é tu votar e ser votado. Bom, isso é democracia. Certo? A cada 4 anos tu vai lá e vota e deu. Na democracia socialista, eles já pregam que é o seguinte: democracia é ter direito à educação, à saúde, a transporte, tu ter direito aos serviços públicos, e a população, na maior parte, não tem. E quem é que se beneficia desse Estado? Na verdade, são os grandes empresários, né? Eles que se beneficiam. Por isso que a democracia liberal, para quem está no topo da pirâmide, é o melhor sistema de governo do mundo. Não tem melhor sistema. E a mesma coisa assim, ó. Imagina assim, ó, eu vou numa concessionária e lá eu vou comprar o carro que eu quiser. Eu tenho liberdade para isso. Isso é o que os liberais falam, né? Tu tem liberdade para viajar para qualquer lugar do mundo. Isso é liberdade.
Só que eles não dizem que tem que ter dinheiro, né? A democracia no socialista, ela faz com um tronco, então não é democracia. Não é democracia. É a mesma coisa. Nos grandes meios de comunicação nossos, será que nós temos a democracia? Nós não temos, né? Os grandes meios de comunicação apoiaram o golpe de 64. E o mesmo golpe de 64 que limitou a questão da liberdade de imprensa. Só que a imprensa estava apoiando. Então, essa democracia liberal, para nós, ela não serve. Ela não serve para nós. Por quê? Porque nós estamos abaixo da pirâmide. Tem um vídeo muito bom, já está circulando na internet há alguns anos, acho que fizeram nos Estados Unidos. O cara pega um campo de futebol e faz uma brincadeira sobre desigualdade social. Aquilo é a síntese. Aquilo é a síntese. Esse sistema de sociedade que ele retrata ali, aquilo não é democrático. Na corrida da vida, nós não largamos um do lado do outro. Nós não largamos um do lado do outro. É um bem lá na frente, é outro bem atrás de mim, e aí, aquele que está bem atrás de mim, se ele se arrebentar, se ele abrir mão da infância dele, se ele abrir mão da juventude dele, se ele abrir mão da meia-idade dele, e ele só trabalhar, estudar, ele vai conseguir chegar mais ou menos lá no final da vida. Mais ou menos. Então, tem essa questão assim na educação também, e aí nós vamos confrontar a escola particular com a escola privada, que é um projeto, né? E os nossos alunos não têm condições iguais em relação a ele. E isso não é democrático. Mas só que para isso eu acho que a pessoa tem que compreender isso também, né? Tem que compreender essa questão da democracia. E, né, mais assim, né, Jefferson? Nós somos um dos pilares dessa sociedade. Um dos pilares somos nós. E nós somos capazes de mudar essa realidade. E aí eu quero comentar sobre isso. Pode falar também sobre a questão dos Sócrates, né? André, né? Enfim, a democracia aí, que nós não temos acesso a ela plena. Os grandes empresários, isso é mais interessante. Tu viste aquele grande empresário, aquele, como é que é o nome dele? Ele que abre loja em tudo que é lugar e tem uma estátua da liberdade. Luciano Hang. Aquilo ali é um escândalo, porque ele ganhou isenções de impostos para pagar a dívida dele. Não sei se é mais de 100 anos, uma coisa assim. Ele ganhou. Aí tu há de convir, né? Esse tipo de democracia para ele tá ótimo, né? Tá valendo, né? Para nós, não. Aí tu imagina assim, imagina se eu e tu e outros aí, a gente atrasar por 2 meses, que não... A gente vai atrasar a conta da nossa água e da nossa luz. Em 15 dias eles pagam, né? Não tem choro e não tem negociação, tem que pagar. Por que para os grandes empresários tem negociação? E por que para nós não tem negociação? Agora nós estamos vendo aí no Estado a questão do governador aproveitando a oportunidade para cortar mais a questão salarial dos trabalhadores, né? A questão do livre acesso e tudo mais, como se o professor está em casa e ele não está gastando, né? O que nós usamos é nossa, não é do governo. Nós temos que pagar por essa internet. Nós temos que pagar pelo nosso computador, pelo nosso celular, para poder mandar aula e tudo mais. Nós temos que fazer isso. E aí ele se aproveita disso para poder cortar ainda mais o salário do trabalhador em educação. E aí essa é uma questão que ela é lamentável. Tudo certo pode fazer o fechamento. Tônio, foi para te ver como o tempo passa, né? Quando a conversa é boa,
o tempo passa. Uma horinha passou rapidinho ali. Eu me lembro que a gente conversava bastante no refeitório da escola, há muito tempo, há quase 10 anos atrás, né, quando eu trabalhei em Sapucaí do Sul, foi lá em 2009, 2010, 2011, se eu não me engano, os 3 anos que eu trabalhei. Eu me lembro que a gente conversava muito no refeitório, a gente tinha altos papos, altas conversas, assim, e tanto é que tu estava no meu casamento, né, muito bom, obrigado pela presença, e para mim foi muito bom, a gente tem que se organizar um dia para se visitar, tu visitar a escola que eu trabalho, né, trocar uma ideia lá com a minha gurizada, a minha gurizada ia gostar de ti bastante, e obrigado pelo convite, eu acho que foi muito legal, quanto mais a gente trocar ideia, quanto mais a gente conversar, o máximo de pessoas possíveis. Acho que o canal aí é massa, eu tenho um título muito bom, eu adorei esse título, cara, é muito bom, uma sacada já publicitária muito legal. Quero terminar falando do Brizola ali, que eu ia esquecer. O Brizola era um visionário, cara, o cara nasceu no tempo errado, né? Ele falava mal da Globo numa época que não se falava mal da Globo, né? Hoje é moda falar mal da Globo. E ele já tinha uma visão já de mídia, de poder, enfim. Isso é que hoje, 60 anos depois, quando ele comentava isso lá na década de 50, hoje temos pessoas jovens que não conseguem entender, não têm essa visão, enfim. O cara pensava muito além da bolha, é um nome gigantesco, né, da política brasileira, da gestão brasileira, né. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição, né? E quando a gente voltar com as lives na nossa escola, eu vou retribuir esse convite, eu quero te convidar, né, para fazer parte de uma live, só que lá no Instagram, pela nossa escola, e aí tu vai para lá, nosso ambiente, onde eu convido os meus alunos do 3º ano para te dar e eu vou te explorar, né, como colega da história aí. E vai ficar o convite, vou esperar a gente voltar e vou te convidar. E essa tabelinha a gente vai fazer lá com meus alunos, e do qual logo em seguida, logo terminar a live, a gente vai para a sala de aula e a gente já debate o que a gente conversou aqui. Muito obrigado pelo convite mesmo de coração. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelo teu trabalho, pela tua maneira de pensar, a gente pensa muito parecido, né? A gente tem atitudes em sala de aula muito parecidas, e quando tu me ligou, eu coloquei nos meus stories, coloquei no meu Face, no meu Instagram, muitos alunos lá de Sapucaí vieram dizer para mim assim, Sor, que legal, meu. Até o Bruno, que hoje é o nosso colega de História e Geografia, professor Bruno, hoje professor Bruno, mas ele era E agora? E isso, ele mandou um recado para mim dizendo, o meu melhor professor de Geografia, meu melhor professor de História, vamos se encontrar, e eu vou estar lá, de repente ele está nos olhando, quero mandar um abraço para ele aí, né, e dizer que muito obrigado, Antônio, o prazer foi meu, e mais uma vez, quem tem medo da história é quem não pode, é justamente aquele que pode contar, e a gente não vai deixar ele contar. Se a gente não deixar ele contar, ele vai ter medo da história mesmo. Mas agora, Jefferson, assim, ó. Mas agora, te agradecendo, foi importante aquele nosso encontro lá na escola Alfredo Juliano, lá. E quando eu comecei com essas lives, a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Nós tínhamos boas conversas muito qualificadas. Em outras escolas, sempre tem um ou outro professor que a gente tem mais afinidade, e a gente tem boas conversas muito qualificadas. Aí eu imaginei, por que a gente não tornasse as conversas públicas, então? Trocasse as ideias publicamente. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, ainda mais considerando todo esse contexto político, ideológico que a gente está vivendo aí, ideologias que estavam quase mortas estão voltando com muita força. Eu acho que essa troca de ideia a gente tem que fazer mais frequente aí, trazer mais pessoas para... Eu acho que é importante, né? Mas assim, agora, professor, terminando agora, vou fazer a última pergunta agora. Tá? A última pergunta é que a gente fica imaginando assim, em algum momento a gente sempre pensou em voltar no tempo, né?
em algum momento. Eu não posso falar porque a minha lista é gigante, né? A lista é gigante. Mas uma das coisas seria a Copa de 82. A Copa de 82. O Paulo Rossi não ia jogar. O Paulo Rossi não ia jogar. Isso eu ia mudar. Eu ia mudar. Não, eu não sei como, tá? Mas eu ia mudar. Mas, professor Jefferson, eu lhe pergunto, se pudesse voltar no tempo, qual fato histórico que mudaria? Olha, me veio um monte de coisa na cabeça aqui. E aí me veio fatos pessoais, fatos coletivos, fatos de guerras, fatos de... Nossa, se eu pudesse mudar muita coisa, pessoalmente, e eu vou me dar o desfrute de dar duas respostas, se eu pudesse mudar uma coisa pessoalmente, eu ia... Aquele pênalti que o Dinho bateu na trave contra o Ajax na final do Mundial, eu trocaria o batedor, né? Enfim, isso seria uma coisa pessoal. Mas coletiva, teria 1 milhão de coisas que eu acho que eu mudaria, que particularmente eu nem sei se eu conseguiria separar uma aqui para ti, né? Literalmente, né? Mas uma delas, eu vou te dizer que é politicamente, se eu pudesse mudar o resultado da eleição do Senado, entre nós trocar o Olívio por Lazier, isso até hoje, politicamente, eu não engoli. Eu até engoli federal, eu engoli estado, eu engoli tudo isso. Agora, a gente trocar a qualidade do Olívio Dutra pelo Lazier Martins, que está sumidaço, isso até hoje, sinceramente, eu não engoli. Se eu pudesse mudar, eu mudaria, era esse resultadinho aí dessa votação do Senado. Juro por Deus. Possivelmente alguém vai perguntar assim, mas quem é Lazier Martins? Porque tu não vê o cara em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Não tem, olha. Mas é isso, professor. Lhe agradeço a participação. E hoje a gente está voltando em 2011 aí, aqueles papos qualificados nossos lá. 2011 virou 2020 agora. E aí vamos continuar aí. Vai ter um novo convite e vamos continuar com essa discussão. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Tchau. Eu vou fazer um